Pessoal, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a mais um vídeo da série de parábolas da Bíblia. Aqui no canal já gravamos 4 vídeos abordando as parábolas da Bíblia e este é o 5º vídeo. No vídeo de hoje eu vou explanar junto com você a parábola do joio e do trigo, que é muito conhecida. Só que muitas pessoas têm uma ideia equivocada e acham que essa parábola se refere à realidade da igreja, o joio e o trigo dentro da igreja. Será que é isso mesmo? Eu vou explicar detalhadamente para você, mas eu quero que você se inscreva se ainda não for inscrito. Se caiu aqui de paraquedas, este é o nosso canal que a gente aborda teologia, a história dos hinos que aprendemos a cantar e parábolas da Bíblia, como é o caso de hoje. Deixe seu joinha também e deixe aí o seu comentário. O que você achou dessa parábola? O que você está achando dessa série? Compartilhe nos grupos da sua igreja e vamos pro vídeo. A parábola do joio e do trigo é muito conhecida. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém pregando, dando estudo bíblico sobre essa parábola. Ela está contida em Mateus capítulo 13. Aliás, Mateus 13 traz uma série de 7 parábolas seguidas. E o texto que vamos abordar hoje está em Mateus 13, versículos 24 até o versículo 30, depois 36 a 43, que é a explicação que Jesus faz. Pois bem, a história da parábola começa com um homem que sai para plantar a boa semente em um campo, e durante a noite ele deixou alguns homens lá para vigiar. Os homens acabaram dormindo e veio um inimigo e semeou ali já no campo plantado a semente do joio. O certo é que cresceram juntas. Aí quando os servos daquele dono daquela plantação viram aquela diferença, aquele joio, eles pediram para arrancar e o dono proibiu eles de arrancar e disse que no tempo certo tinha pessoas específicas para fazer a colheita do trigo e para saber separar o joio, senão arrancaria os dois juntos. Jesus, quando ele é questionado pelos discípulos para dar a explicação da parábola, ele começa explicando a partir do versículo 37 que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, portanto é o próprio Jesus. Versículo 38, o campo é o mundo. Versículo 38 ainda, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, portanto aí temos filho de Deus e filho do diabo. Versículo 39, o inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. É interessante dizer de início que eu não vou acrescentar nada àquilo que Jesus falou aqui. Eu só vou apenas trazer implicações que estão na explicação de Jesus. Coisas implícitas. A primeira coisa é a realidade do trigo. O trigo, o próprio Cristo diz que são os filhos do reino, portanto, os filhos de Deus. Como é que a gente faz para saber como identificar quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus? Quem é o trigo e quem é o joio quando você olha para a sociedade? O filho de Deus ou os filhos do reino, eles são caracterizados pelos seus frutos. Mateus 7,17, o próprio Jesus, em um dos seus sermões, ele disse que uma boa árvore é conhecida não porque tem flores bonitas, não porque produz muita sombra, mas porque produz bom fruto. Eu vou citar apenas 3 características ou 3 frutos diferentes, que é a sinceridade, o amor e a verdade. Por que eu coloco a sinceridade aqui? Porque quando a gente compara com o joio, a gente percebe que esse atributo faz um diferencial enorme. Só que a sinceridade do trigo não é qualquer sinceridade, porque a sinceridade em si não é uma virtude. A sinceridade que te caracteriza como filho do reino é a sinceridade de acordo com o Evangelho. Há pessoas que são sinceras na sua religião. É uma sinceridade que você pode admirar, mas não é essa sinceridade que te caracteriza como trigo nessa parábola. O outro fruto que eu falei aqui é a verdade. Só que não é todo tipo de verdade. É a verdade de acordo com a palavra, de acordo com o Evangelho. Ora, nós não somos filhos do reino, então a sinceridade tem que ser de acordo com o reino, a verdade tem que ser de acordo com o Evangelho do reino. E por último é o amor. É uma das características, aliás, a principal característica de quem é filho de Deus é o amor. Só que esse amor que eu estou falando aqui não é qualquer tipo de amor. É o amor segundo o Evangelho. O amor segundo o Evangelho não é um sentimento necessariamente. O amor segundo o Evangelho é uma virtude que gera um sentimento, que gera uma ação. É o amor que aceita, é o amor que abraça, mas é o amor que reprova, que disciplina e que discorda. Agora eu quero falar sobre as implicações do joio. Jesus disse que o joio representa os filhos do maligno, ou seja, os filhos do diabo. Isso quer dizer, em outras palavras, que, gente, o diabo tem filhos sim, e o diabo é um pai que gera muitos filhos que são representados nessa parábola pelo joio. Só que eu quero chamar uma atenção especial para o joio, porque parece, não vou aqui cravar com toda certeza, parece
que o joio a que Jesus se refere aqui não é todo tipo de filho do diabo. São filhos do diabo com algumas características que eu quero destacar 3 aqui. São os dissimulados, hipócritas e que têm boa aparência. É por isso que eles confundem, e esse é o sentido maior da parábola. É que joio e trigo são parecidos. Aliás, quem eram os maiores opositores de Jesus no campo religioso? Eram os fariseus, que Jesus chamou por várias vezes de hipócritas. Então eu tenho a impressão que Jesus queria focar um tipo específico de filho do maligno, que são os hipócritas, os dissimulados, mas têm boa aparência, porque esses têm capacidade muito grande para confundir e para enganar. Não quer dizer que as outras pessoas que não são filhas de Deus, não sejam joio. Não é isso que eu estou dizendo. Então todos os pecadores que não se converteram são o joio, mas Jesus parece que ele quer focar exatamente nos hipócritas, porque os hipócritas e dissimulados parece que o grau de punição deles, ou a gravidade do pecado deles é muito maior. Se não, vejamos Mateus 21:32. Jesus disse: porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste. Jesus falava com os fariseus, mas os publicanos, as meretrizes, os pecadores creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ou seja, é mais fácil um publicano, uma prostituta entrar no reino de Deus do que o hipócrita. É isso que Jesus está dizendo. Porque veja bem, uma meretriz na época de Jesus não enganava ninguém. Um publicano não conseguia enganar ninguém, dissimular que ele não era publicano. Todo mundo que olhava para o publicano sabia que ele era. Todo mundo que olhava para uma meretriz sabia que ele era. Mas os hipócritas, ninguém sabia quem eles eram de verdade, porque eles estavam atrás de uma capa. E essa é a realidade da nossa sociedade. As pessoas que são dissimuladas, hipócritas, mentirosas, estelionatárias, mas que têm boa pinta, são as que mais conseguem enganar as pessoas, inclusive enganar gente boa. Se você é do tipo de pessoa que continua aplaudindo e defendendo o seu político de estimação, mesmo que ele seja um ladrão ou que não tenha cumprido as promessas de campanha, você foi enganado pelo joio. Viu como ele te enganou e você continua o aplaudindo? A parábola do joio e do trigo nos ensina que é muito mais fácil lidar com qualquer tipo de pecador do que lidar com o dissimulado, o hipócrita, que não mostra a sua real face e tem um potencial para enganar. O joio nessa parábola também representa mais 3 coisas: falsas religiões, falsas igrejas e falsas filosofias que aparentemente são bonitas, tem uma boa liturgia, qualquer filosofia que negue a existência de valores morais objetivos, que relativiza a vida e que acha que tudo se resume ao materialismo, que não existe vida após a morte, essa filosofia é falsa. Agora, ainda falando sobre o joio, é interessante observar que a presença do joio não atrapalha o nascimento, o crescimento, a frutificação e nem a sobrevivência do trigo. Em outras palavras, e aplicando para a nossa vida, eu quero dizer que a presença de pessoas ruins e hipócritas no mundo não é uma ameaça para a igreja. A presença de falsas religiões, de falsas filosofias, de falsas igrejas não é uma ameaça para o evangelho de Cristo. As pessoas no Brasil hoje vivem um medo do comunismo, que é um medo que eu digo que é irracional, porque eu não vejo uma ameaça do comunismo no Brasil. Existe uma ameaça muito mais forte, que é a ameaça do progressismo, que é muito mais feroz. Mesmo que o comunismo fosse uma ameaça real para o Brasil, não seria para a igreja, porque a vida do joio não invalida a vida do trigo. A vida do joio não representa a morte do trigo. Eles convivem juntos, eles estão ocupando o mesmo espaço. Então, de repente você esteja assustado com a presença de tantas religiões falsas no mundo aí, você fica assustado com tanta gente ruim, com tantas pessoas sem coração, com tantas seitas, heresias, e eu já cheguei a pensar assim: meu Deus, o evangelho está diminuindo, os maus estão crescendo, o evangelho está diminuindo, a igreja está sendo abafada. Essa é só uma impressão que a gente tem. A igreja pode até ficar abafada, porque ela está cercada de todos os lados de ideologias ruins, de esquerdismo, de tanta coisa ruim. Quando a gente olha para a Europa, o islamismo crescendo assustadoramente e o cristianismo encolhendo. Quando a gente olha para a África e para a América também, a bruxaria crescendo, o esquerdismo, o progressismo entrando nas igrejas. A gente se pergunta: a igreja vai morrer.
A igreja não vai morrer, a igreja não vai acabar. Não é a presença do joio que define a nossa sobrevivência. A nossa sobrevivência depende de Deus. Nós somos parte da igreja de Deus e a igreja de Deus não depende de nada além do próprio Pai, que declarou uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão. Agora eu quero chamar a atenção para um fato interessante, que é a ação extrema e radical dos servos dessa parábola quando eles descobriram que tinha joio. Eles quiseram arrancar, atitude radical. Só que aí a parábola deixa claro que não era essa a responsabilidade deles. Eles não foram chamados para arrancar o joio. O joio, para ser arrancado, era de responsabilidade dos anjos. Sabe qual era a responsabilidade dos servos da parábola? Está aqui no versículo 25. Dormindo os homens, veio um inimigo e semeou o joio. Ou seja, eles foram chamados para vigiar, mas não cumpriram a função deles e queriam agora cumprir a função dos anjos. Aqui eu quero fazer uma aplicação. Procure vigiar para que quando o pior acontecer, você não tome uma atitude extrema que piore mais a situação. Vigilância é um dos assuntos abordados nessa parábola que está de maneira implícita aqui no texto. Eles não preveniram, eles não se preveniram, eles não vigiaram. Aí queriam agora remediar com um remédio amargo que ia causar danos para o dono da fazenda, porque ao arrancar o joio, eles poderiam arrancar o trigo também. Então, vigie, porque você pode deixar com que o inimigo entre na sua plantação espiritual e lance o seu joio e faça um estrago. Aí depois você vai ter que tomar uma atitude extrema para remediar aquilo que você deveria ter prevenido. Muito cuidado. A ação extrema dos servos na parábola do joio e do trigo ao querer arrancar o joio me faz fazer uma outra aplicação. Muito cuidado para você não querer erradicar quem pensa diferente de você na política, na teologia, na filosofia, ou até que congrega com em uma outra igreja que não é a sua igreja, que não tem o seu mesmo tipo de credo. A gente convive numa sociedade, não é uma sociedade homogênea, é uma sociedade formada por pessoas que pensam diferente. Uns são budistas, outros são muçulmanos, outros são judeus, outros são cristãos, outros são católicos, outros são pentecostais, outros são calvinistas, neopentecostais. Muito cuidado para que você não seja um extremista a ponto de, se pudesse, você erradicar quem pensasse diferente de você. Há calvinistas assim, que se pudessem, fechavam, erradicavam todas as igrejas arminianas. Há arminianos assim também, há pentecostais assim também, há tradicionais assim também, que se pudesse, fechariam as igrejas católicas. Há cristãos evangélicos que, se pudesse, fechariam os terreiros de macumba. Há muçulmanos que, se pudessem, fechariam todas as igrejas cristãs, católicas e evangélicas. Nós não fomos chamados para erradicar quem pensa diferente de nós. Nós vivemos um período de polarização política no momento em que, se pudesse, muitas pessoas eliminariam o outro candidato de ter acesso à mídia, eliminariam o outro candidato de ter acesso à voz pública, à democracia. É um período de radicalismo de todos os lados, em que ninguém quer ouvir a opinião do outro e respeitar, mas parte para o confronto para não apenas defender a sua ideia, mas para erradicar a ideia oponente. Para fazer uma contextualização ainda muito mais real no Brasil, há muitos evangélicos que acham que, se o presidente da República mandasse fechar os estúdios da Globo para nunca mais transmitir nada, eles estariam aplaudindo. Mas não é assim, não é essa a atitude. Quer fechar a Globo? Não assista a programação dela. Quer fechar a Globo? Faça uma coisa diferente do que ela faz. Viva de modo diferente do que aquilo que ela prega. É assim que a gente faz. Você quer combater qualquer uma seita religiosa? Ah, você não gosta de Testemunho de Jeová? Ah, você não gosta de quê? Não gosta de Batista? Não gosta de Adventista? Não vá querer fechar a igreja deles. Viva de modo diferente deles. Você é um trigo que vai produzir fruto. É o seu fruto que vai combater o joio. Não é a atitude extrema de querer arrancar. E a gente vive nesse período aqui, nessa época, em que a gente quer acabar com o oponente. Todo mundo virou inimigo. Claro que, voltando a falar novamente aqui de política,
política, tem algumas ideias que, na minha opinião, nem tinham o direito de existir, deveriam ser erradicadas, como, por exemplo, a apologia ao nazismo é uma coisa terminantemente proibida, não se pode defender. Da mesma forma, eu creio que defender o comunismo também deveria ser erradicado. Defender que uma mãe, por nenhum motivo, só porque não quer uma criança, tire a vida dela no seu ventre. Agora, tem algumas ideias que eu não concordo, que eu também não sou a favor de alguém usar o poder do Estado para querer cercear essas ideias, para querer prejudicar essas ideias. Nós vemos uma sociedade que deveria ser plural. E essa ideia radical de querer arrancar o joio do meio do trigo é muito perigosa, sabe por quê? Porque tem trigo que faz coisas que o joio faz, e tem joio que faz coisas que o trigo faz. Ou seja, tem coisas que o Filho de Deus faz, que o filho do diabo também faz. Tem pecado que o Filho de Deus comete, que o filho do diabo também comete. Assim como tem coisas boas que o filho do diabo também faz. Isso pode parecer paradoxal no momento, mas tem pecadores que fazem coisas boas e tem crentes que fazem coisas ruins. Isso é perfeitamente normal, dada a nossa pecaminosidade. O crente mais santo que existe comete pecado. Claro que ele não é um pecador ímpio, ele é um pecador convertido, mas esporadicamente ele peca. Então, ele vai fazer pecados que o filho do maligno também vai fazer. E o joio, o filho do diabo, também ele pode fazer coisas boas que o trigo faria. Esse é o paradoxo da parábola, é por isso que é perigoso arrancar. Lucas capítulo 9, quando Jesus pregava aos samaritanos e foi rejeitado por eles, Tiago e João perguntaram: Senhor, tu quer que a gente agora rogue para que desça fogo do céu igual Elias e queime os samaritanos todos? Ou seja, eles queriam arrancar, erradicar, mas não é essa a função do discípulo de Jesus, é pregar com amor e demonstrar o seu fruto de amor, verdade e sinceridade de acordo com o Evangelho. É perigoso arrancar porque aqui nessa terra nós não temos prova definitiva de quem é salvo e de quem não é. A gente tem indícios, a gente tem a nossa fé de que fulano de tal é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um santo de Deus, ou alguém morreu, está com o Senhor. Nós temos essa confiança de acordo com o que nós vemos, porém a prova definitiva de quem é salvo e de quem não é só acontecerá no céu. Lá nós não teremos dúvida nenhuma, então nada de querer arrancar. E agora eu quero responder uma pergunta que eu fiz no início do vídeo. A parábola do joio e do trigo reflete a realidade dentro da igreja? A igreja é formada por joio e por trigo. Versículo 38 do capítulo 13 de Mateus. Jesus explica isso muito bem e não era nem para ter dúvidas. Acontece que a gente às vezes passa batido e nem presta atenção nesses detalhes. Quem é o campo onde o homem faz o plantio? O campo, no versículo 38, é o mundo, não é a igreja. A igreja não é o campo onde Jesus semeou. A igreja é o trigo e os joios são os filhos do maligno. Então, o campo é o mundo. A igreja está localizada no mundo. Os crentes estão localizados no mundo. Eles são o trigo. E uma outra coisa, a igreja de Cristo, o corpo espiritual e invisível de Cristo, não tem joio. Eu estou falando do corpo de Cristo. Não estou falando da congregação local, da sua igreja, onde você vai todo dia se congregar. Lá tem todo tipo de crente que você possa imaginar, do mais santo até ao mais ímpio que está infiltrado por lá, que não é convertido de verdade. Então, na congregação local, sim, você tem joio, você tem trigo. Agora, na igreja de Cristo, que é a igreja que vai subir, nessa não tem joio, porque joio não sobe para o céu. Agora, não é porque a parábola não se refere à igreja, é que a gente vai se posicionar contra a disciplina eclesiástica na igreja. Há pessoas que pensam o seguinte: não vou disciplinar, não podemos disciplinar ninguém na igreja, porque quem vai fazer isso é os anjos lá no juízo final. Então quer dizer que a igreja deve aceitar tudo quanto é adúltero, ladrão e não fazer nada com eles? Não é isso. A congregação local tem disciplina. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 5, Paulo diz que era para disciplinar aquele que estava cometendo aquele pecado gravíssimo. Mateus 18, 15 a 20, que é aquele texto que fala que onde tem 2 ou 3
três reunidos em meu nome estarei no meio, muitas pessoas acham que aquilo ali se refere ao culto. Não se refere ao culto essa passagem aqui. Eu vou gravar um outro vídeo explicando. Esse texto se refere à disciplina eclesiástica. Se você vir o teu irmão pecar, chame ele. Se ele não quiser atender, chame mais dois, chame mais três. Se não atender ninguém, leve para a igreja. E a igreja vai aplicar a disciplina. Agora, finalizando esse vídeo, eu quero falar sobre a colheita, que Jesus disse que é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. O fim dos tempos aqui que Jesus se refere não é a nossa era. Nós estamos no fim dos tempos, a fim da era da igreja. Mas esse fim dos tempos aqui é o fim da era da humanidade, que vai encerrar com o juízo final. Encerra-se a presente era e dá-se início à eternidade, com Deus ou sem Deus. E o evento em que o joio ele vai ser colhido e vai ser amarrado para ser lançado no fogo é o juízo final. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, João viu uma multidão inumerável de pessoas que não se podia contar para serem julgadas, para irem para a condenação. É aí que a ceifa vai acontecer. É aí que os anjos vão entrar em ação para ressuscitar, inclusive, os que morreram sem Deus, desde a época de Caim. Esses vão comparecer diante do trono branco. É o joio. A justiça será feita no trono branco. A justiça, ela pertence sempre a Deus. É Deus quem vai erradicar. É Deus quem vai limpar a terra. Não somos nós que temos esse poder de limpar. Uma coisa que é interessante que Jesus diz no versículo 36 é que o campo é o mundo. No caso, o joio está plantado no mundo e os anjos vão colher do mundo aqueles que se rebelaram contra Deus. Porém, no versículo 41, Jesus disse que Deus mandará o Filho do Homem e os seus anjos, eles colherão do seu reino, não mais do mundo, mas do seu reino, aqueles que cometem iniquidade e os que causam escândalo. Aqui se refere ao milênio, o período de 1000 anos em que Jesus vai reinar. Nesse período, muita gente vai pecar. E alguns teólogos de linha dispensacionalista que acreditam que no milênio, quem pecar vai morrer imediatamente, vai ser erradicado imediatamente. E os que sobreviverem, não se arrependerem, vão comparecer no juízo final. Então, no milênio de Cristo, no reino milenial de Cristo, o pecado vai existir, mas ele não vai reinar, ele não vai governar, porque imediatamente desse reino que é o milênio, Jesus vai erradicar todo aquele que comete escândalo e que pratica iniquidade. E aí, o que você achou da parábola do joio e do trigo? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acredito que edificou muito a sua vida. O que você tem mais a acrescentar de implicação a essa parábola? Escreva nos comentários e coloque aí nos grupos da sua igreja. Eu espero você na próxima quarta-feira. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Me siga no Instagram, deixe o seu joinha, compartilhe. Deus te abençoe e até a próxima quarta a partir das 19 horas.